Começa agora. Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. São 7h36. Eu sou o economista Reinaldo Café. Você está aqui no Café com Política. Hoje, dia 11 de novembro, é a 34ª edição. Sempre conosco aqui o jornalista João Jabbour. Bom dia, Jabbour. Bom dia, Café. Bom dia, audiência. Também Kleber Santos. Bom dia, Café. Bom dia a cada ouvinte aí que nos acompanha. Ricardo Pizarra, bom dia. Bom dia a todos. E hoje recebendo aqui os vereadores José Roberto Segala. Segala, bem-vindo. Sua estreia aqui no Café com Política. Muito obrigado, Café. Eu agradeço. Cumprimento você, cumprimento Pizarra, cumprimento Kleber, João, Juninho. E desejo um bom programa a todos nós. E certeza que será. E também o Júnior Rodrigues, que é líder da prefeita da prefeitura ou da prefeita lá na Câmara. Obrigado pela presença aqui, Júnior. Bom dia a todos. Obrigado, Café. Obrigado a todos da bancada. Vamos ter um ótimo debate. Bom, e exatamente a questão da sucessão, né, da Câmara Municipal, que é um dos motivos, né, de nós termos aqui. Vamos entender um pouquinho como é que está essa questão da sucessão, né? Nós vamos trabalhar o tema, já abordar uma contextualizada aí para que o nosso ouvinte possa entender as fases, né, e naturalmente colocar os nossos convidados aí na pauta. Bom, eleição da Câmara vai ser no dia 15 de dezembro. Nós temos aí praticamente um mês até lá. É uma eleição que é definida pela maioria dos votos, são 17 vereadores, né? Dependendo do número de candidatos. Pode ter 2, aí 9 votos elege, se tiver 3 pode até ser menos. E é uma eleição típica de decisão nas últimas horas apenas, né? Então, tudo caminha para isso, embora já haja nomes sendo especulados lá dentro internamente e aqui fora, entre nós da imprensa também. Perfeito. Ô Segala, você que já foi presidente da Câmara, como é que é esse bastidor, essa composição, as articulações? Começa o quê? De um desejo individual? Cada um procura o seu par? Olha, eu estou querendo ser candidato. Como é que é isso? E o que nós temos visto nos últimos anos é que, na última hora, aquele favorito acaba não levando. Na verdade, tem de tudo. Tem aqueles que desejam, querem e procuram, evidentemente, vão atrás de tentar conseguir votos suficientes para isso, e tem aqueles que a eleição cai no colo deles porque não consegue chegar a um consenso em relação aos que se pretendem ser candidatos, né? Então tem de tudo, realmente acontece. Corrigindo o João aqui, desde que estou na Câmara, não é nas últimas horas, é nos últimos minutos, quando não é nem nos segundos, né? Tem voto que é definido ali no momento de dar o voto, entendeu? Então é complicado. E como é que é a composição para mesa? Porque como você tem essa história de última hora, você tem outros cargos também que tem que ter uma composição. Não, se você me apoiar aqui para presidente, eu te apoio para vice, para secretário. Como é que funciona isso? É mais ou menos assim mesmo, né? Só que é o inverso. Eu te apoio para presidente se você me apoiar para secretário, coisa desse tipo, né? E tem um probleminha também que é delicado ali, que tem alguns cargos que ficam confiados ao presidente, entendeu? E esses cargos acabam entrando numa bolsa de negociação, o que é indesejável, mas é inevitável. Por exemplo? Né? Por exemplo, assessores da presidência, que são de livre nomeação, né? E que são 3, no caso. Portanto, ali tem uma negociação nesse sentido. Se você me der um desses cargos para que eu indique alguém do meu grupo, coisa desse tipo, então você tem o meu voto. Infelizmente funciona assim, mas não tem jeito de evitar isso. Segala é candidato ou já passou o tempo, não tem disposição para colocar o nome nessa? Não, eu não sou candidato, Café. Eu ontem ainda conversei com o Juninho sobre isso. Eu não tenho nenhuma pretensão. Existiria uma única possibilidade de que eu aceitasse ser candidato. E como ela é absolutamente impossível de ocorrer, né, eu certamente não seria. Seria unanimidade. Todo mundo
pedir que eu fosse o candidato. Aí eu discutiria isso aí. Agora, Júnior, você participou da primeira escolha, né, que acabou indo para o Cabelo, que acabou não levando porque ele perdeu o mandato, é o Marcos de Souza, e agora, mais traquejado, você começa na Câmara não como líder da prefeita, era o Marcelo Afonso, e no decorrer do processo você acaba assumindo um certo protagonismo em defesa do próprio município, em especial da prefeita. Tem uma disposição de ser presidente da Câmara, vem trabalhando nos bastidores, como é que você vê esse processo todo? Não venho trabalhando nos bastidores, Café, nesse momento. Tem muitos candidatos já trabalhando, mas é algo que, nesse momento, assim, eu estou mais focado até na questão da liderança do governo, que é algo que não dá para ser feito os dois, né? O presidente não pode ser, não dá para ser o líder e também o presidente da Câmara. Então, nesse momento, nós estamos focados mais na liderança do governo para conseguir realmente ajudar mais a cidade. Conversei ontem, inclusive, com o Dr. Segala, né? Os nomes que estão colocados aí, para entender realmente as propostas. Tem alguns nomes que já se colocam de forma... O Berriel, por exemplo, declarou clara, aqui, né? Ele disse que se o MDB não se opuser, o Lozila tem a preferência, ele se coloca à disposição. Ele ficou um mês, já gostou da coisa. Temos o Pastor Bira, que é um outro nome que está sendo também trabalhado. Eu ouvi dizer também do pastor Edson Miguel. Tem algum outro nome aí que se destaca também? Eu acho que são esses, pelo menos que tem conversado ali. E esses são os que estão procurando a gente. Estão procurando. Que estão mais assim, com vontade de assumir. E aí, né, o Jabur, é um jogo que tem que ser trabalhado, né? Porque, como colocado, né, por mais que tenha uma articulação, não há um perfil, né? A questão não é esse é mais líder, menos líder, é uma questão de composição política mesmo, né? Exato, e de preferência uma composição política institucional, não é, que preserve a força, a importância, a independência do poder legislativo, né? A velha máxima republicana, né, da independência e harmonia entre os poderes. Tem que ter um presidente que tem essa consciência também, né? Além da vontade de ser o presidente. Aliás, Café, só para fazer aqui mais um adendo, e depois o Segala e o Marquinho poderiam o Segala e o Juninho poderiam nos explicar melhor. O Marquinho, presidente da Câmara, eu acho que ele tem a vontade também. Como ele não foi eleito diretamente na última eleição, foi o Cabelo, ele era vice, ele assumiu. Então há uma discussão talvez jurídica ou uma possibilidade jurídica dele poder ser candidato, porque não foi da última vez. Porque na Câmara não pode ser candidato à reeleição, né? Teria essa possibilidade, Segala, dele? Na minha avaliação, não, Cafeu. Eu entendo que o que se veta ali é a pessoa ter exercido a função e em seguida fazer não segundo necessariamente período. Ter sido eleito. Não necessariamente ter sido eleito. Essa é a interpretação que eu faço da regra que diz que não deve haver reeleição. Kleber, qual é o peso de alguém que assume uma presidência da Câmara 2 anos antes das eleições municipais, tanto para sua própria candidatura como um eventual trampolim para alçar um voo maior como candidato a prefeito ou vice-prefeito? Como é que é a avaliação do marketing eleitoral à luz desse exposição que naturalmente que tem ônus e bônus, mas tem uma exposição grande um presidente da Câmara? Com certeza, Cafeu. Eu acredito que principalmente na segunda fase do mandato, que é a metade final do governo municipal, começa agora. Então esse é o período mais crítico da gestão, né? Porque a gestão municipal atual, ela está caminhando para um verdadeiro plebiscito, que é quando vai para julgamento o governo atual. Quem se conquistou a população tem um sim, se não recebe o cartão vermelho. Nesse momento, a presidência da Câmara ela ganha um papel importante, porque tanto politicamente para a prefeita, porque é importante que tenha ali uma Câmara, pelo menos uma possibilidade de melhor diálogo, de conversa, para aprovar os projetos. Exatamente, né? Porque ter essa possibilidade, que é quando o prefeito vai mostrar mesmo o trabalho na segunda metade do mandato. E para quem assume a presidência, se ele tiver
pretensão de ser candidato, realmente é uma grande visibilidade, dá para ele ter um protagonismo. O presidente da Câmara pode, além de ganhar mídia, de ganhar espaço, ele pode realmente conseguir colocar em pauta diversos assuntos com relevância politicamente, em termos de voto, colher muito fruto disso. São 7h46, você está aqui no Café com Política. Segala, essa questão envolvendo a sucessão municipal já começa a criar força, né? Nós temos informações, né? O próprio Jabur trouxe, o Kleber e outros protagonistas da política, que os grupos políticos estão se reunindo. A gente tem informação que o grupo do Iso Filho já vem trabalhando há algum tempo. Sim. O Iso, que já tem legalmente pode ser candidato. O grupo ligado ao MDB, em especial o Rodrigo Mandaliti, vem fazendo um trabalho de bastidor. Claro que tem o próprio grupo que fortalece em torno da prefeita Suelen e, naturalmente, aqueles que sempre chegam nas eleições. Como é que você vê essa questão da sucessão? Daqui para frente, terminadas as eleições aí para governador, presidente, deputado, é uma articulação de 2 anos para encontrar um nome e trabalhar para chegar lá? Aí faltou mencionar o grupo do Raul. Até perguntei pro Jabur qual é o grupo do Raul. É o Raul mesmo, né? Então tem a ala do PT também, né? Que somente agora. Tudo mais, né? Que tem o presidente da República. Na verdade, o quadro é exatamente esse, Café. Eu desejaria que as coisas fossem invertidas, né? Eu adoraria que nós procurássemos uma pessoa com o perfil adequado para poder ser prefeito. Alguém com a capacidade de administrar uma cidade. O prefeito é a pessoa que responde por tudo aquilo que a gente não pode cuidar sozinho. Nós precisamos de alguém que cuide do coletivo e que faça isso bem feito para que todos nós tenhamos uma vida melhor. Esse deveria ser o ideal. Nós procurarmos uma pessoa que tivesse esse perfil, essa capacidade, e aí trabalhássemos essa pessoa. Por quê? O que acontece é o seguinte: a capacidade ou a qualidade da pessoa não pesa nesse momento, pesa o carisma, não é? Você tinha um Antônio Hermílio de Moraes, candidato a governador de São Paulo. Você quer um homem mais capacitado do que esse para administrar um estado e levar esse estado até as alturas? Mas não tinha carisma absolutamente nenhum. Então você pega um sujeito do povo que mal sabe falar, mas a minha sogra, me lembro muito bem disso, quando ela votou pro Afif. Eu disse: a senhora conhece uma coisa? Ele falou: não é o mais bonito, né? Então não tem jeito, o eleitor, ele é levado por outros parâmetros, ele não avalia emoção, a qualidade do indivíduo, né? Então o ideal, eu acho, seria nós que eu digo é a sociedade que tem capacidade de enxergar assim, produzir o candidato, entendeu? Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona, esse é o problema. E agora, Júnior, essa questão envolvendo o mandato da prefeita, nós temos entrevistado aqui a Suelen, ontem. Sim. Eu estive lá na prefeitura para a gente discutir um pouquinho a questão do calçadão, e o que eu percebo é que ela está cada vez mais segura do que ela vem falando, né? Ela parece que foi aos poucos se familiarizando com os temas, assumindo um pouco mais. Como é que é o grupo que você está próximo da prefeita em relação à sucessão? Já se fala disso? Não? É especulação? Como é que tá os bastidores aí da eventual colocação de novo do nome da Suelen na sucessão? Olha, a Suelen até vem sempre fazendo algumas avaliações, né, pelo menos com as pessoas mais próximas. Aquela Suelen dos debates, até vocês mesmo que às vezes participaram do primeiro debate, no primeiro ou segundo turno, é diferente da Suelen de hoje. Uma Suelen, né, hoje é mais conhecedora de fato da prefeitura, mais firme, sabendo de fato como a máquina trabalha. A questão de reeleição não tem sido algo, uma pauta, pelo menos das nossas discussões nesse momento. É algo de tentar entregar realmente aquilo que ela se comprometeu durante os programas de debate, programa eleitoral, de entregar o básico, a questão de zeladoria da cidade. Então acho que para começar a falar de reeleição, tem que entregar aquilo que realmente foi prometido. É isso que eu tenho sempre falado para ela, até para os próprios componentes do governo. Então, passando a entregar aquilo que realmente prometeu, você começa a falar realmente sobre uma possível reeleição.
porque senão você realmente entra em contradição. Então, mas hoje é uma prefeita realmente conhecedora daquilo que realmente faz, não só de ouvir falar, mas de fato de vivenciar, de estar dia a dia. Uma das primeiras a chegar na prefeitura, uma das últimas a sair, tem se empenhado muito. Agora, realmente, eu acho que os 2 últimos anos é o ano de entregar, de conseguir tirar do papel aquilo que foi prometido. Agora, Kleber, quem está no governo, se tiver o que mostrar, tem uma chance muito maior. E como é que você vê? Você sempre tem debatido que a campanha já começou, os nomes têm que ser trabalhados, mas essas articulações de grupos aqui no bastidor, dá muita dúvida se um deles assumirá algum tipo de protagonismo. O que falar desse momento? Porque você teria, vamos dizer, se efetivamente a prefeita é a candidata à reeleição, todos os outros contra ela, né? Exato. Agora, o que a gente tem que levar em conta é que normalmente, isso a neurociência explica bem, o cérebro nosso, ele é preguiçoso, ele prefere manter do que trocar, porque exige esforço do cérebro para pensar, Então, o que ocorre? A prefeita Suelen, e isso é muito bacana, isso que o Júnior está dizendo, essa evolução contínua, então isso é muito bom para a cidade e para ela também, para o futuro político, porque a população, se está indo bem, se as coisas estão acontecendo do jeito, atingindo a expectativa da população, não há por que mudar. Então, mesmo quando está meio que igual, na dúvida, as pessoas preferem manter o que está do que trocar, porque exige um esforço muito grande. O que se percebe também é que quando há o que mostrar, e ela tem a oportunidade agora de principalmente no marketing, a comunicação precisa ser bem assertiva, porque é uma prestação de contas, as pessoas têm que perceber. Não adianta ser na política, tem que ser percebido como. As pessoas têm que perceberem que está fazendo, não está fazendo tudo, mas está fazendo aquilo que é possível, tem que ficar bem claro para a população. O que a gente tem visto também é que com o resultado das urnas, quando terminou o segundo turno da eleição para governador, presidente, deputado, senador, iniciou o primeiro turno da sucessão municipal. Essa é a verdade. Então, a eleição, se a gente perceber, ela já foi um laboratório para grupos políticos para testar se os candidatos do município apoiados por eles têm peso e potencial para 2024. Então, realmente, a coisa já está andando e já está aí na balança, tendo em vista 2024. Agora, Jabur, nós temos em Bauru um número de eleitores mais conservador, né? Os números agora apontaram para isso, né? Tanto Tarcísio como Bolsonaro tiveram votação mais expressiva do que Haddad e Lula. Quando há uma candidatura à esquerda aqui em Bauru, primeiro que pulveriza, normalmente ali não tem um acordo, mas não bate um número muito expressivo. O que você pensa dessa esquerda bauruense, principalmente o PT, à luz da eleição do Lula? Você acha que há possibilidade da máquina federal auxiliar, irrigando recursos e reverter ou impor um novo momento do PT na cidade? Eu vou começar, Café, falando do ponto de vista da prefeita, que é o outro lado desse jogo, né? É o outro polo. A prefeita tem o discurso conservador dela, como nós discutimos no Café com Política da última sexta, o campo conservador já é da Suelen. Então, nesse sentido, ela larga com vantagem em se tratando de reeleição, caso ela confirme isso. Ela tem o campo conservador todo ao lado dela, tem essa votação expressiva conservadora em Bauru, né? Que se expressou nos votos do Bolsonaro e do Tarcísio. Então ela larga com uma grande vantagem. Tem que saber administrar isso, né? Ou seja, a partir do princípio que a maioria foi, em tese, voto para conservador, ela representando isso, ela já teria esse voto de confiança. Exatamente, ela vai ter a oportunidade de se relacionar com o governador do estado, que é da mesma linha ideológica dela, eles têm uma boa relação, enfim, ela larga em vantagem. Claro que não é isso que decide a eleição apenas, né? O Kleber coloca muito bem isso. Agora, do ponto de vista da esquerda, Bauru, tradicionalmente, nunca teve um candidato de esquerda forte, né? Que emplacou, né? Talvez o último tenha sido o Tuga,
quando ele se elegeu pela segunda vez, a primeira ele era vice do Gasparini, não foi eleito, né? O Pedro Tobias. O Pedro, mas o Pedro nunca, o Pedro foi candidato em 2000. Não, tava enrustido, né? O Pedro tava, agora escancarou. Né? Nunca sumiu. E se Era considerando... melancia, né? Verde por fora, vermelho por dentro. Agora ele assumiu, né? Mas não é candidato, ele mesmo disse que não é candidato. E quando ele foi candidato em 2000, ele perdeu a eleição pro Nilson Costa, né? Então, as eleições têm sido... Que eleição foi aquela, hein? Maluca. As eleições têm sido do centro para a direita, né? O Tuga só que quebrou de certa forma, mas o Tuga nunca foi PT exatamente, era mais à esquerda. Então a esquerda vai ter que se virar nos 30 ou nos 2 anos que restam. O Lula tem que ter um bom desempenho e eu acho que acima de tudo tem que ter um nome aqui que quebre um pouco essa escrita da esquerda, que principalmente se tratando de PT, né? Um nome que unifique mais, um nome que passe uma firmeza maior, tanto do ponto de vista da articulação política, no campo político, quanto para a população também. Falta muito o isso. Jorge, né? Jorge Moura está tentando um pouco isso, mas parece que há uma resistência, né? Não quebra, né? A barreira, né? E ele não tem tido grandes votações que o Cacife, né? Já como um candidato natural ele, né? Da esquerda ou do PT, né? E não participa do debate da cidade, né? Só vem na época de eleição, sim. É complicado. Sim, é um bom quadro, mas tá distante de uma candidatura assim na esquerda. Ô Segala, a gente, antes de entrar nos temas aqui, a gente não pode descartar também o Rodrigo Agostinho, né? Nessa discussão, a gente acabou não colocando o nome dele aí na parada, mas perdendo o mandato para deputado federal, um prefeito de 8 anos, pode ter uma articulação aí, né? É porque são tantos que a gente esquece de alguns. Verdade, né? É verdade. Então, mas é bem lembrado, o Rodrigo Agostinho não pode ser esquecido, não. Ele, com certeza, se tiver essa pretensão, e eu acredito que talvez ainda tenha, né? Virá forte. O que aconteceu com ele no legislativo é uma coisa e no executivo é outra coisa. Agora, a sua leitura, né, Júnior, que o Rodrigo, e a minha leitura também, que ele perde um pouco para os conservadores, mas dependendo da composição que ele faça com alguém de uma ala mais central, como o Lula fez com o Alckmin, ele pode ser um candidato importante aí, né? Pode. Eu já vejo, inclusive, pessoas que começam a comentar, né, sobre o que aconteceu no governo federal, podendo acontecer na cidade de Bauru. Juntar o Rodrigo com mais alguém mais próximo ali da ala conservadora, que daria aí tentando pegar o voto tanto um pouco mais da esquerda, né, e também da direita, a fim de derrotar aí um possível candidato de total direita. E a gente consegue ver também um pouco mais de divisão na ala conservadora. Então, se a prefeita Suelen vir para reeleição, aí outros candidatos que possam estar mais na ala centro-direita se dividindo, então você começa a ver aí um favoritismo. Agora, Kleber, você falava até no intervalo que quanto mais opositores, melhor para quem está na situação, né? Exatamente, porque é o seguinte, o voto da situação de quem está aprovando o governo é um voto só tem uma opção. Gosto ou não gosto, aprovei, eu vou votar nela. Essa ela já tem. Quem está descontente, quanto mais opção tem, mais divisão de voto. Então, quanto mais, né? Isso que a oposição tem que entender. Quando o grande medo, a grande preocupação de quem está no governo é enfrentar uma oposição unida. Aí a grande chance, porque sempre há, somando ali a aqueles que não querem, né? Esses que não querem se dividem em vários candidatos. Se tem menos opção. Então, um deles tem chance de ter uma quantidade maior de votos. Então, a Sueli tem que vir a público estimulando o candidato. Muitos, estimula. Quanto mais candidatos, entra todo mundo, eu quero... Ô, Jabor, se o Bolsonaro tivesse pensado nisso, talvez tivesse sido eleito, né? Porque ao matar a terceira via, né? Com o Moro, podia ter deixado o Moro, por exemplo. É que o Moro tirava do Bolsonaro, mas se tivesse ali um fortalecimento, até do Ciro Gomes, talvez fosse mais forte a votação, né, Segala? Do Ciro. O Bolsonaro poderia ter sido eleito, né? Verdade. É por isso que a eleição começa agora, né? Tudo isso tem que ser pensado antes, né? Porque se deixar para a última hora, com um monte não é para amador. Não é para amador. Tem razão. Nunca foi, né? Nunca foi. Principalmente em Bauru, né? Como é que é? Dá para entender de política, mas entender de política em Bauru é complicado, né? E é melhor entender do eleitor do que de política, né, Kleber? Para isso chame o Kleber. Agora nós temos alguns temas caros lá na prefeitura. Por que houve a retirada do projeto de lei de uso e ocupação de solo, Juninho? Havia há problema jurídico, o que aconteceu? Que é uma legislação que vai para a lei de zoneamento. Nós temos aí o plano diretor, que é um monte de coisa. O Segala, inclusive, fica
pé da vida toda semana. Vocês não vão mandar o projeto. Ele fala assim, não fala, vocês não vão mandar o projeto e tudo mais, né? Ele com essa ênfase. Fala, Juninho, me ajuda. Nós tivemos a apresentação do projeto na Câmara, tramitou na comissão, que é a primeira comissão, né, que é a de Justiça, e o projeto foi encaminhado ao consultor jurídico da Câmara, que ele fez a interpretação e também acolhendo algumas informações que o Executivo tinha colocado no projeto, pelos próprios procuradores jurídicos, ele deu pela ilegalidade do projeto, né, inconstitucional, por aquilo que estava diante daquilo do projeto de lei. Isso daí, depois que acontece isso vai ao plenário e cabe aí ao plenário se ele acata ou não esse parecer da comissão. Ele acatando o projeto, ele volta ao Executivo, ele não dá continuidade, e ele sendo derrubado, ele continua a tramitação pelas demais comissões para voto. Mas diante disso, eu até procurei o presidente da Comissão de Justiça, falei, olha, antes de colocar em votação, eu acho que seria justo da gente chamar o Executivo para entender os pontos que foram colocados pelo consultor jurídico da Câmara, entender o que aconteceu, entender desses pontos o porquê, tentar rebater, ver se existe ou não existe. E ali a reunião, acho que foi uma reunião muito esclarecedora, porque colocou pra gente ali coisas que eu também não tinha essas informações. Quando o próprio jurídico da prefeitura disse que precisaria de mais audiências, foi se levantado ali, inclusive foi defendido pelas técnicas da CEPLAN, que existem essas demais audiências, só porque foi desde 2019 que vem sendo debatido tanto o zoneamento como o plano diretor, mas isso não foi incorporado no projeto. Inclusive, o procurador do município disse, se tivesse isso no projeto, eu teria feito uma outra avaliação, talvez, teria colocado diferente. Então, realmente foi colocado algumas situações ali que não constou no projeto de lei. Então, assim, entre você colocar algumas informações, alguns apontamentos que foram colocados pelos demais vereadores, o Executivo avaliou e falou, então vou retirar o projeto, vamos avaliar o que foi colocado pelos vereadores, entre outras coisas que foi colocado ali, e também pegar esse estudo da empresa lá de trás, desde 2019, que foi começado todo esse debate, e incorporar o projeto para que de fato seja feita uma nova avaliação do nosso jurídico, dos procuradores, e depois sim encaminhado à Câmara Municipal. E Segali, você tem sempre debatido que essa questão e criticado que tudo essa questão legal deveria ser trabalhado à exaustão antes de chegar lá. Qual a tua avaliação dessas falhas no processo, o que culmina com o atraso da discussão de um tema tão relevante como é a Lei de Uso de Ocupação de Solo? Na minha avaliação, Cafeu e ouvintes, o que ocorre é o seguinte: a prefeita Suelen assumiu o cargo, não só ela, como vice também, sem nenhuma experiência política, nada, não é? E está aprendendo política agora no exercício do cargo. A gente espera, e eu tenho tido algum contato com ela nesse sentido, que esses próximos 2 anos ela possa utilizar esse aprendizado para fazer um trabalho diferente. Mas veja bem, se você prestar atenção, você vai ver que o vereador Meira insistentemente devolve projetos para a prefeitura dizendo, cadê o parecer da Procuradoria Jurídica? Não tem parecer da Procuradoria Jurídica. E os projetos continuam indo para a Câmara sem parecer. Se já se sabe que o vereador vai reclamar disso, por que não providencia antes? Está faltando uma sensibilidade política de como trabalhar o vereador, entendeu? E trabalhando o vereador, você trabalha o voto dele também, não é? Então está faltando um articulador. O Juninho, eu já conversei várias vezes com ele é muito bom nisso, mas ele é vereador, não cabe a ele fazer o trabalho de ficar nos convencendo, teria que ter um tertius, teria que ter um interlocutor que fizesse esse trabalho de interligar o executivo com o legislativo. Tem projetos que você nem deve mandar para a Câmara, porque o articulador diz isso, não passa. Isso não vai passar, é desgaste, não apresente.
A gente vê muito isso lá no federal, né? Tem projetos que ficam anos ali e não são colocados na pauta, porque eles já sabem que não tem voto. Então, para que a isso? chefia de gabinete que teria que fazer esse meio de campo? Eu acho a chefia de gabinete, mas uma chefia de gabinete que tivesse conhecimento da política local, da política de Bauru, um relacionamento, uma capacidade de locução com os vereadores também. Vou dar um exemplo para você. Quando, acho que foi o Rodrigo que, se não me engano, colocou, funcionou muito bem, o Arnaldinho. Arnaldinho é um sujeito muito. Que, então funciona, entendeu? Arnaldinho é um sujeito querido dos dois lados e tal, resolvia muita coisa. Tem que pegar alguém assim, que tenha esse trânsito livre, e aí então, de repente, você consegue fazer a aprovação mais tranquila dos projetos de lei que são encaminhados. Jabor. O Segala Júnior, um ponto controverso, talvez até o maior pelo que eu tenho visto das discussões, é se faz a lei de uso e ocupação do solo antes ou revisa o plano diretor antes. Qual a opinião de vocês sobre isso? Eu vou começar com a minha. Na minha opinião, nós já estamos demorando demais, né, para ter o plano diretor. O plano diretor, ele tinha que ter sido trocado já em 2018. Ele perdeu a validade em 2018, né? E a lei de uso e ocupação dos solos é mais antiga ainda, mas está dentro dele. Então, ela tem que estar em conformidade com o plano diretor. Mas você está falando de um plano diretor defasado e está fazendo uma lei nova. Eu entendo que deveria, muito embora não exista, e é isso que está se discutindo, nenhuma restrição legal a isso, entendeu? Não há nenhum impedimento de que você mude as coisas, mas o entendimento é de que teria sido mais interessante ver primeiro o plano diretor e em seguida a lei de uso e ocupação do solo. Júnior? Eu vejo, em algumas partes eu concordo com o Dr. Segala, outras eu vejo de uma maneira um pouco diferente. A nossa lei do plano diretor é um plano diretor, ele é mais recente, né? A lei de uso e ocupação de solo nossa, ela é muito mais antiga do que o plano diretor. As duas até estavam caminhando, começou lá no governo anterior, caminhando junto, só que o próprio governo decidiu avançar mais na lei de uso e ocupação de solo diante dos embrólios que nós temos na cidade. Nós temos hoje muitos locais da cidade que você não consegue abrir empresas, você não consegue ter comércios. Isso, prova disso é o próprio centro. Então, até conversando com os técnicos da CEPLAN, o que nós não poderíamos ter é uma lei de uso e ocupação de solo, ela sendo diferente daquilo que está escrito ou colocado no plano diretor, porque realmente ela encaixa no plano diretor. Mas o que foi colocado pelas técnicas, que é algo muito técnico isso, né, de forma urbanística, não é tanto política, mas uma questão técnica, ela não está modificando o plano diretor, mas ela está atualizando aquilo que está dentro do plano diretor, que é a própria lei de uso e ocupação do solo. Então, com isso, a gente conseguiria liberar o centro da cidade, que hoje você não pode ter uma clínica odontológica no centro, ou alguns locais da cidade, você daria mais flexibilidade e desburocratizaria mais ou menos a cidade para poder ter mais investimentos. Então hoje nós temos muitos e muitos alvarás provisórios pela cidade de Bauru. E a não aprovação dessa lei de ocupação de solo derrubaria esses alvarás. Isso traria um transtorno para a cidade. Era uma preocupação que foi colocada pelo governo. Uma das situações que colocam, que assim de forma mais prática. Hoje, o Hospital das Clínicas, com a nova lei de uso e ocupação de solo nossa hoje, o Hospital das Clínicas não poderia ter alvará, porque ele está numa localização que não permite aquele zoneamento dele ele funcionar esse tipo de finalidade ali. Então, assim, você tem muitos problemas pontuais hoje que precisariam ser resolvidos. E você tem muitas restrições. Então, atualizando hoje a lei de uso e ocupação de solo, não dissolvendo o plano diretor, não, ela não pode ir contra o plano diretor. Você conseguiria dar hoje mais tranquilidade para os empresários, dar de forma definitiva os alvarás, que se cair você não pode ficar renovando alvará provisório. E aí sim você conseguiria fazer aí nos próximos anos uma atualização de fato do plano diretor e aí avançando. Então
não pode ter, um não pode confrontar com o outro, mas você pode atualizar, é o meu entendimento. Perfeito. Só voltando à questão do prefeito Jabur aqui, o primo Mandiarati já foi vereador. Se o Rodrigo Agostinho poderia eventualmente representar a esquerda à medida que ele está no PSB, haveria uma convergência, mas quem tem visto historicamente que a esquerda não se une nessa hora, né? Exatamente isso, Café. O Rodrigo não tem proximidade nenhuma com o PT, principalmente, né, que é o maior partido da esquerda aqui em Bauru, e eu acho muito difícil isso acontecer. Bom, nós temos outros temas locais, mas eu queria aproveitar... Mas vocês estão esquecendo que a Estela foi vice do Rodrigo? 8 anos. Então, a Estela é PT e foi mas vice do Rodrigo. Ela quer esquecer. Bom, você lembra ela tudo bem. Você lembra como terminou essa mas história? Mas houve lá atrás um entendimento. Ela defendeu, ela apareceu na revista Atenção fazendo obra, mas eu não estava lá. Parece que aquela história... Essa história não terminou bem. Não terminou bem. Eu queria aproveitar esses últimos minutos, até a presença do Segal, daqui a pouco a gente fala sobre esse recorte nacional. Ô Kleber, está tendo um terceiro turno, essa posição do PL em garantir que vai ter oposição ao governo de Lula. Ontem o mercado se abalou aí com essa história de não ter muita responsabilidade fiscal. Como é que você está vendo aí esse momento da transição do governo federal? É um momento delicado porque o governo Lula entra fragilizado, com pouca legitimidade pela votação, que foi quase igual do presidente Bolsonaro, quer dizer, uma bancada de esquerda. Se a gente somar nulos e quem se ausentou, são 90 milhões contra 60 milhões, é isso? Isso, bancada de esquerda minoritária no Congresso, 13 governadores eleitos aliados de Bolsonaro, governadores de estados mais poderosos da federação, como São Paulo e Minas Gerais. Além disso, a bancada conservadora e o centro cresceram no Congresso e ainda as manifestações espontâneas de uma parcela representativa da sociedade. Então, é um momento delicado e uma situação diferente que o país está vivendo. Então, a gente vê que ele vai ter muito trabalho, né? O governo Lula vai ter muito trabalho para fazer essa pacificação que ele diz que quer fazer. É porque, na verdade, ele fala da pacificação, mas ele sempre dá uma inflamada. Ô Segala, essa questão envolvendo as urnas eletrônicas, o posicionamento das Forças Armadas, né, que acabaram vindo a público dizendo, olha, vocês interpretaram mal. E hoje nós tivemos uma entrevista importante aqui com técnicos, entre eles o Zé Milagre, apontando vulnerabilidade no código-fonte, etc. Do ponto de vista legal, o encaminhamento disso seria a um tribunal que aparentemente já tem uma posição. Me parece que é advogar sem ter possibilidade alguma de qualquer coisa em relação aos resultados da urna, não? Esse é o quadro atual e é por isso que o povo que pensa diferente está pedindo a intervenção das Forças Armadas. Porque já desistiu da via legal de discutir isso juridicamente, uma vez que os tribunais estão aparelhados. Você sabe muito bem que eu fui professor de direito constitucional durante muito tempo, não é? Eu hoje tenho vergonha de o que eu ensinei para os alunos, porque o que eu ensinei para os alunos não é mais a Constituição que nós temos aí, ela foi totalmente alterada por esse pessoal que está trabalhando no Poder Judiciário, na cúpula do Poder Judiciário, e que também permeou, viu? O que já tem de juízes e membros do Ministério Público também se posicionando da mesma forma, não é pouca coisa, não. Que abala o próprio Judiciário. Exatamente, né? Sem qualquer sombra de dúvida. Claro, perde toda a credibilidade que a gente... Vocês que trabalham, principalmente Kleber, que trabalha com mídia aí, sabe que durante muito tempo, né, o Poder Judiciário sempre foi um daqueles que, quando se fazia levantamento de quem tinha confiança em alguma coisa no país, estava sempre o Judiciário na frente, né? Os bastidores do Judiciário, Segala, se dão conta dessa perspectiva, desse cenário? Como é que é a situação do que se fala nos bastidores do Judiciário? Na verdade, eu não estou mais em condições de dizer isso para você, porque eu estou afastado, estou aposentado, já tem 16 anos, né? Então o contato meu são com alguns colegas, não é com o conjunto, mas é preocupante quando você ouve alguns dos nossos membros, principalmente no Ministério Público, que ocupam cargos, que têm posição de liderança e tudo mais, já está havendo sim esse tipo de posicionamento lá dentro. Kleber. Segala, você que é professor e entende bem, conhece bem essa história, o Alexandre de Moraes não está lembrando um pouco aquela figura do soberano
soberano era aquele que criava a lei, aplicava a lei e julgava a lei. Não é? Historicamente. Sim. É o absolutismo. O absolutismo. Né? Voltamos ao período do absolutismo. Absolutismo. Nessa mesma linha, com um Congresso mais conservador e dependendo de quem seja o presidente do Senado, porque é uma prerrogativa do presidente do Senado colocar a apreciação de um eventual impeachment de alguém do Supremo. Você acredita que isso pode lograr? Ou sempre o político, e vocês trabalham a área política, fica com medo? Quer dizer, eu vou colocar ele na Berlinda, amanhã ele que vai me julgar se não der nada certo. Como é que fica isso, Segala, em perspectiva? Na verdade, Café, nós que temos um pouco mais de idade, né, eu tenho dito isso para os meus filhos e netos também, não é? Eu já assisti esse filme. Eu já sei o final desse filme, eu sei o que vai acontecer lá na frente, porque eu assisti esse filme, né? E a gente está vendo se repetir determinadas situações que são muito parecidas com aquelas que a gente já conheceu no passado, tá certo? Então eu não estou... você acabou de falar, por exemplo, um congresso... o Lula, no primeiro momento, comprou o Congresso inteiro com o mensalão. Isso, para fazer isso de novo não custa nada. Esse fato do pessoal hoje ter sido eleito pelo Bolsonaro, nós já vimos esse filme. Ele inverte isso com a maior facilidade. Mesmo porque nem a direita e a esquerda tem maioria, tem que se aproximar do centro. Por isso que não dá para confiar nisso. Não, aí o pessoal vai impor um regime diferente para ele, não vai. Você me permite um segundo a mais, né? Estou acompanhando as notícias aí, principalmente a de hoje, falando do dólar, falando da bolsa e tudo mais. De repente, nós temos uma loja de louça e pusemos um elefante dentro da loja de louça, entendeu? Tudo bem que às vezes a gente consegue fazer elefante plantar bananeira, mas se o elefante obedecer, se o elefante resolver fazer o que ele bem entender, não vai sobrar louça, não vai sobrar louça, entendeu? E esse problema é o problema que nós estamos vivendo. Já foi. E nessa linha ainda, Segala, eu acho, e na linha do que estava sendo discutido antes, no plano do ideal, e a política e a realidade nem sempre está no plano do ideal, mas eu acho que todos os atores da última eleição têm a possibilidade de olhar para tudo que aconteceu. Nós chegamos em limites de muitas coisas, de muitas situações, e fazer uma reciclagem. O judiciário, voltar ao lugar do judiciário, talvez acabar com aquela transmissão lá da TV judiciário. Acho que ali tinha que acabar mesmo, claro esse protagonismo. Claro ali. Que isso não é, né, a princípio, o principal, é só uma mas TV ajuda. transmitida, mas ajudaria, né, a acabar com aquela... Foi criado sabendo que juiz não fala fora dos autos, e hoje só fala. E que juiz não precisa estar na mídia falando... E não precisa dar um voto de 3 horas para descer... passar notório saber, né? Então eu acho que... A TV é justiça, agora está na mídia. Então quando ele está falando, ele está no ar. Então quanto mais tempo de exposição. Só para finalizar, eu acho que então o judiciário tem essa oportunidade, o Bolsonaro tem a oportunidade de rever os seus erros e o Lula tem a oportunidade de não ser esse elefante, Segala. Ontem ele quebrou um monte de essa mania do PT. Ele pegou um velho caguete, até porque é um político populista, e os populistas derrapam na sua própria história. Ele pegou um velho problema do PT de desdenhar do ajuste fiscal e causou esse alvoroço no mercado. Desnecessariamente. Falar em briga de capital e trabalho, de não sei o que, ele tá desatualizado. Tá botando um cara analógico no mundo digital. Não precisa desse discurso, né? Ele chorou ontem. Ok, mas o populista já tá eleito. Ele precisa do discurso. Já tá eleito. Não precisa. Então, vamos botar todo mundo a cabeça no lugar, vamos tratar com seriedade a política no país, né? Só um minutinho pro Juninho, que ele não falou sobre essa política, mas eu não vou falar do governo federal. Como é que você viu a eleição do Tarcísio, essa aproximação do governo Sueli com o Tarcísio, e você como líder prefeita, muitas possibilidades aí de um canal aberto com o governo estadual? Relação boa, inclusive o PSD, que é meu partido, é o vice também na chapa do Tarcísio, Felício Ramute. Já temos feito aproximação, conversado. Essa notícia é boa, interessante, eu não tinha pensado por esse viés. Então temos... Felício é um excelente... Cara bom, entrevistamos ele 2 vezes aqui, muito bom. Muito bom. Ex-prefeito de São José dos Campos. Já temos feito uma relação boa e, assim, todas aquelas dificuldades que a gente já apontou que temos aqui na cidade de Bauru, desde a questão da área da saúde, entre outras, temos que fazer essa aproximação com o Estado. Também não deixar de fazer relação com o governo federal, é preciso sim, a prefeita já sinalizou que vai buscar o que é preciso buscar no governo federal para a cidade de Bauru, mas nosso relacionamento com o governo do estado vai ser muito bom, acreditamos muito nessa parceria. Juninho, obrigado pela presença aqui, um abraço. Abraço. Segala, obrigado pela presença.
Muito obrigado. Eu só queria corrigir uma coisa. É café com política, mas café que é bom não veio aqui, né? É Marco Antônio, Só política. Marco Antônio e o Anderson, ambos. Tem que falar com os dois. O Jabor é o porta-voz. Bom dia pra você, boa semana. E fica o puxão de orelha que faltou o café. Vamos providenciar, Segala. Vamos providenciar. Bom dia a todos. Uma xicrinha aqui, né? Vai lá, Kleber. Bom dia pra você. Bom dia, Café. Bom dia aos amigos Segala, Juninho e você que está aí nos ouvindo. Um grande abraço, grande final de semana. Para todos um ótimo final de semana. Até segunda. Tchau, tchau.